Olá, eu sou Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP, e esse é o Política na Semana, que trata dos pontos mais relevantes da agenda da política nesses próximos dias, que o mercado vai prestar atenção. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre um tema específico, que é a ampliação do Auxílio Brasil, que você lembra, começou a ser pago na semana passada, e a gente tinha discutido um pouquinho aqui quais eram os impactos dele para a popularidade do presidente e, consequentemente, para a corrida eleitoral. Essa semana, no calendário, a gente tem o início do período formal de campanha, agora no dia 16 de agosto, depois da fase de aprovação das candidaturas dentro dos próprios partidos, que aconteceram nas convenções partidárias, encerradas ali na primeira semana de agosto. Os partidos tiveram todo esse período para fazer os registros no Tribunal Superior Eleitoral, e agora, terça-feira, dia 16 de agosto, a gente tem o início formal da campanha, com os atos de rua, comícios e tudo mais. A campanha na televisão começa um pouquinho mais para frente, no dia 26 de agosto se dá o início do horário gratuito de rádio e de televisão, em que as candidaturas vão ter espaços ao longo da programação para fazer a sua publicidade. E dentro desse contexto, a gente discute aqui um pouquinho um tema que está bastante em alta nessas eleições, que é o impacto que a ampliação do Auxílio Brasil, decidida pelo Congresso Nacional no início de julho, vai ter na popularidade do presidente Jair Bolsonaro e, consequentemente, na corrida eleitoral. Essa modalidade ampliada do Auxílio Brasil começou a ser paga pelo governo federal na semana passada, dia 9 de agosto, a gente discutiu isso aqui no Política da Semana, e a gente vai discutir um pouquinho do que isso pode ter de impacto nesses próximos 50 dias de campanha. O Auxílio Brasil, a gente lembra, é o programa de transferência de renda do governo federal que surgiu no lugar do Bolsa Família, que era pago desde governos anteriores, e ele surge num contexto de transição do auxílio emergencial, que foi pago pelo governo federal durante a fase mais aguda da pandemia. Antes da pandemia, o governo pagava o Bolsa Família. O Bolsa Família era o programa de transferência de renda que o governo federal pagava desde o início dos anos 2000, e com o início da pandemia, em 2020, o governo fez um incremento nos seus programas de transferência de renda, passando a pagar o auxílio emergencial. Esse programa seguiu até o ano de 2021, e para evitar ali uma transição abrupta, uma aterrissagem muito brusca entre o valor que era pago pelo auxílio emergencial e o antigo programa, o Bolsa Família, o governo toma a decisão lá atrás de criar o Auxílio Brasil num valor um pouco maior do que era pago anteriormente. Esse programa passa a pagar um mínimo de R$400 para os beneficiários e segue assim ao longo do primeiro semestre desse ano. No final do primeiro semestre, o governo tem a percepção de que um auxílio ainda maior seria necessário para fazer frente à situação econômica ainda delicada, e o Congresso toma a decisão de promover, patrocinar e aprovar uma proposta de emenda à Constituição que autoriza gastos excepcionais fora do teto de despesas do governo federal para fazer uma ampliação temporária desse programa, e é dessa ampliação que a gente trata agora. O governo passou a pagar um mínimo de R$600 e tomou a decisão de ampliar o número de beneficiários do programa para perto de 20 milhões de famílias. O primeiro ponto para tentar avaliar o impacto ali nesses próximos 50 dias é tentar olhar a avaliação e a diferença de avaliação que é feita entre esses dois públicos, o que recebe o Auxílio Brasil turbinado e o que não recebe o benefício do programa. Quando a gente olha as pesquisas de opinião pública, a gente percebe que há de fato uma diferença nos níveis de aprovação e reprovação ao governo federal entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil e as pessoas que não recebem, com uma avaliação relativamente mais positiva entre aquela parcela que faz parte do programa. O que a gente precisa levar em consideração, no entanto, quando a gente vai olhar para o impacto isso dentro do eleitorado total, é a diferença na quantidade de pessoas que são beneficiárias do programa agora em relação ao que eram no auge do pagamento do auxílio emergencial em julho de 2020. Naquela ocasião, o governo chegava a gastar 60 bilhões de reais mensais para distribuir os recursos a 70 milhões de pessoas, quando agora a gente está falando de cerca de 14 bilhões de reais para uma quantidade de beneficiários na casa dos 20 milhões. Portanto, há um impacto, mas ainda assim ele é um pouco mais limitado do que era em termos de aprovação quando a gente vai comparar com o auge do auxílio emergencial ali em 2020. Um outro ponto relevante para a gente olhar é a questão de qual é a percepção da população sobre a perenidade desse novo valor do auxílio. Como a gente disse, o auxílio no valor de R$600 foi uma construção temporária, com uma autorização extraordinária do Congresso Nacional para esse segundo semestre de 2022, e essa percepção de que o auxílio nesse valor ampliado deve se encerrar no final desse ano pode de alguma maneira
impactar a percepção da população sobre ele. Para se contrapor a essa percepção de que o auxílio é temporário, o próprio presidente Jair Bolsonaro já fez alguns discursos nessas últimas semanas em que disse já ter alinhado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, as medidas necessárias para manter esse valor a partir de 2023. Esse é um ponto de confronto entre as duas candidaturas que lideram as pesquisas, porque a candidatura de oposição do ex-presidente Lula justamente vem apostando no discurso de que a ampliação é temporária para se contrapor aos efeitos positivos que a distribuição desse recurso pode ter na popularidade do presidente. E essa promessa de lado a lado, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula, de manter os benefícios nesses valores a partir de 2023, é que tem ensejado essa discussão fiscal que a gente já mencionou nas conversas anteriores, porque não há espaço no orçamento do ano que vem para esses níveis de despesas do governo com o programa de transferência de renda. E essas discussões sobre mudanças nas regras fiscais e no teto de gastos é o tema do nosso próximo Política na Semana.